Senhoras e senhores, meninos e meninas, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa madrugada para você. Afinal de contas, eu não sei a que horas você vai estar me vendo e ou me ouvindo. Muito obrigado por estar aqui comigo. Bom, aí atrás é o Ninho do Urubu, a entrada principal do Ninho do Urubu. Sim, é exatamente o lugar onde aconteceu uma tragédia sem precedentes. Sim, na manhã do dia 8 de fevereiro de 2019, 10 vítimas, 10 vidas, 10 crianças, 10 jovenzinhos, 10 pré-adolescentes perderam as suas vidas. E mais 3 pessoas saíram feridas num incêndio, numa tragédia sem precedentes e inesquecível que trouxe uma mancha para o Clube de Regatas do Flamengo e danos irreparáveis para os familiares das vítimas. Bom, recentemente houve em nossa página do Instagram alguns comentários fazendo alusão às vítimas e às famílias que, teoricamente, estariam ainda sem nenhum respaldo do Clube de Regatas do Flamengo. Bom, isso se deu porque recentemente o Clube de Regatas do Flamengo viajou a Porto Alegre e se despediu, de certa forma, seu, do seu maior público ali na cidade do Rio de Janeiro, que é a sua torcida, que é a nação rubro-negra, imensa torcida em todo o país. Bom, o Flamengo, ao sair do Ninho do Urubu, então foi surpreendido ali na porta com muitas motos, com muitos torcedores, e ao chegar no aeroporto do Galeão, então isso aí foi mais intenso e chamou a atenção até no noticiário internacional. Torcedores do Mais Querido subiram no ônibus, fizeram festa e trouxeram aí bastante comentários e visualizações nas redes sociais. Bom, eu gostaria antes de trazer uma informação que são o nome desses jovenzinhos, né? Essas crianças que perderam suas vidas, desses pré-adolescentes ou desses adolescentes, diga-se de passagem. Acontece que a imagem que viralizou foi a do ônibus, aquela coisa toda, os torcedores do Flamengo, a alegria dos torcedores, passando aquela energia para que o Flamengo, que vai agora dia 27 de novembro de 2021, encontrar com o Palmeiras lá em Montevidéu para a final da Copa Libertadores. Bom, a torcida do Flamengo causa realmente bastante confusão, porque ela é grande, é apaixonada e infelizmente há pessoas que gostam de ver, outras pessoas não. Então essa imagem trouxe bastante repercussão. Então os comentários são: esqueceram das famílias dos meninos do Ninho do Urubu. Outro, por sua vez, diz que quando é o Flamengo, as pessoas dão mais a atenção e ficam em cima. Isso não deixa de ser verdade, isso realmente é verdade. O outro caso, nós vamos ver agora. O nome das vítimas são eles, infelizmente. Não tem acento agudo para eu falar Átila, então vou falar como está aqui. Atila Paixão, de 14 anos, Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 14 anos, Bernardo Pistela, 14 anos, Christian Esmério, 15 anos, Gedson Santos, 14 anos, Jorge Eduardo Santos, 15 anos, Pablo Henrique da Silva Matos, 14 anos, Riquelmo de Souza Viana, 16 anos, Samuel Thomas Rosa, 15 anos e Vitor Isaías, 15 anos. Infelizmente, são esses os nomes dos garotos do Ninho do Urubu que perderam suas vidas naquela triste, trágica manhã de 8 de fevereiro de 2019. Bom, eu fui pesquisar para saber de fato
o que está acontecendo e ou o que já aconteceu com respeito à indenização para os seus familiares. Bom, o que descobri é que o Flamengo chegou em nove acordos. Apenas um ainda não foi concluído. Sim, 9 acordos, e esses acordos variam entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais. Então você pode achar que é pouco, mas você também pode achar que é muito. Depende de como que você vê e analisa o caso. Se você tem o coração rubro-negro, você acha e diz que está bom. Se você não tem um coração rubro-negro e torce para um outro time, você vai radicalmente, veementemente desaprovar isso tudo. É assim que funciona, mas a gente tem que olhar como que funciona lá dentro nos autos. Um advogado de um lado, outro advogado do outro, outros advogados e outros advogados, e aí a justiça. Tem coisas que é justas, tem coisas que não são justas, e é assim que funciona, infelizmente, em nosso país. Bom, acontece que a única família, melhor dizendo, que ainda não chegou a nenhum acordo é a mãe de Riquelme, que acionou o Flamengo pedindo 10 milhões de reais. Bom, então vamos voltar um pouquinho aqui num detalhe. Os garotos eram garotos mesmo, crianças. Nós não vamos aqui simplesmente tratá-los como algo menos importante. São crianças, o sentimento da mãe, o sentimento do pai é uma coisa muito profunda, é uma dor irreparável. Eu tenho filho, tenho 11 anos, e olha, basta ele tropeçar que o meu peito já arde. É horrível. Então, imagine só a gente mensurar uma vida apenas falando em valores. Não tem como. Não se pode ter um valor para dizer que esse valor pagou a vida de uma vida, do meu filho, do seu filho. Não se paga. Mas vamos lá. A mãe de Riquelme pede 10 milhões de reais. As outras famílias aceitaram os acordos, que variam entre 1,5 milhão de reais e 2 milhões. O que é justo e o que é injusto fica a seu critério. Não fui eu, infelizmente, não. Felizmente, que perdi o meu filho, graças ao nosso bom Deus, mas não estou feliz que o parente que perdeu o filho tenha perdido o seu filho. Jamais. Jamais. Agora você está aí do outro lado, pode me dizer o seguinte: Gil, você está sendo tendencioso para um lado e não para o outro, né? Está sendo mais de um lado como do outro. Não, não estou sendo tendencioso, não. Eu estou sendo realista. As famílias, a maioria não, praticamente todas as famílias são famílias consideradas pobres, sem muitos meios. Afinal de contas, no Brasil são os jogadores, são eles da classe mais baixa que procuram jogar realmente futebol e que jogam futebol. Depois que aparecem aí os seus empresários, não é verdade? É assim que funciona. Porque normalmente o filho do rico mesmo, né, que tem muitas posses, ele escolhe outros esportes. Ele vai para automobilismo, ele vai para jogar tênis, ele vai para alguma coisa assim, porque o futebol é mesmo popular. É pro povo, é pro povão, não é verdade? Bom, então, as famílias que perderam suas vidas têm aí uma situação tanto delicada na mão. Primeiro que não tem como trazer os filhos. E o Clube de Regatas do Flamengo não tem como trazê-los de vida aos seus familiares. Até gostaria, mas não tem como. Segundo, que se você julgar que 20 milhões é justo, pode ser que seja mesmo, mas não vai trazer a criança de volta. Se você julgar que 1 milhão é justo, pode ser que seja, mas também não trará aquela vida de volta. Então, em resumo, isso tem a ver com acordo, e acordo se dá quando as duas partes entram em comunhão,
não é verdade? Em sincronia, em sinergia. Então, há uns que querem um pouco mais e outros que acham que é justo o que foi dado. Trocando em miúdos, a realidade é a seguinte: os garotos eram apenas garotos, iriam e certamente seriam um futuro promissor para o Flamengo e para os seus familiares. Acontece que eles, infelizmente, perderam suas vidas muito cedo mesmo. Então vamos falar aqui como se trata aí na justiça. Então eles avaliam muitas coisas. Ó, o Flamengo errou nisso, errou naquilo, tinha que ter isso, não tinha isso, e aí por diante, não é? Por outro lado, a defesa do Flamengo vai pensar o quê? Olha, nós tínhamos os garotos, nós dávamos alimentação, cuidávamos disso, cuidávamos daquilo, e os garotos não conseguiram, porque eles eram crianças, dar um retorno para o clube. O clube investiu neles, mas não teve ainda um retorno. E aí é onde vão entrar as partes, né, tanto das vítimas como do clube, em um acordo. Acontece que tem coisas que fogem apenas da família, do familiar. Existem os advogados que às vezes querem muito mais. Os advogados. E o familiar muitas vezes acaba sendo iludido e perdendo às vezes até o sentido de tudo, esquecendo até de que perdeu o seu filho e pensando apenas na situação monetária. Resumindo a história, o Flamengo tentou os acordos de todas as maneiras. As famílias de início achavam que era pouco o que o Flamengo oferecia e possivelmente poderia ser até considerado pouco mesmo, mas em resumo seus advogados acharam por bem aceitar a proposta do Clube de Regatas do Flamengo e assim 9 chegaram a um acordo, lembrando que apenas a família do Riquelme, a mãe do Riquelme, de 16 anos, o garoto que perdeu sua vida, não aceitou a proposta, nenhum acordo e entrou numa ação contra o Flamengo de 10 milhões. Respondendo aí a você que nos segue, trazendo aí as claras, o Flamengo procurou de alguma maneira acertar. Isso não iria reparar nada, mas pelo menos atenuar a dor dos seus familiares. Chegou em 9 de 10. Um não aceitou. E aí? Quem é o culpado disso tudo? O Flamengo? A família? Quem é que sente tudo isso? Eu posso dizer para você. Sente eu, sente você que está do outro lado, pelas vidas, sente os familiares e também sente a instituição Clube de Regatas do Flamengo. Acontece que já aconteceu e não tem o que fazer. É passado. O que se precisa resolver é o futuro. E o futuro é agora. Espero que tanto a esposa de Riquelme, tanto a mamãe do Riquelme, a quem a gente deixa aqui nossas condolências, assim como os outros familiares também, assim como o Flamengo, cheguem a um acordo para que tudo isso se encerre. Mas não pense você que isso vai acabar por aí, porque sempre o torcedor que não torce para o Flamengo vai lembrar dessa situação toda. O outro lado vai procurar se defender, e é assim que é. Eu sou o Gil do Superando Gigantes Esportes, com muito pesar, mas com muita alegria, acreditando que o futuro é o melhor. Desejo que você tenha os melhores momentos com a sua família. Um abraço.